Bom dia, investidor! Ou eu deveria falar, fala trader. O vídeo de hoje é para você. Mais um dos meus 365 dias de compromisso em que eu estou colocando um vídeo por dia com um conteúdo que tende a agregar valor, que eu acredito que vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez na minha. E o assunto de hoje é day trade. Eu vou bater um papo com você para a gente concluir se vale a pena ou não, ok? Diante de uma série de informações que o investidor que está entrando na bolsa encontra, muitas delas promovidas pelas corretoras, outras delas promovidas pela própria bolsa, algumas promovidas por traders, algumas promovidas por brokers e por aí vai. Inevitavelmente, o trader que está começando a fazer suas primeiras pesquisas vai cair nesse assunto, que é o assunto do day trade, ou seja, as operações que são iniciadas e fechadas dentro de um mesmo pregão, que são operações voltadas ao curtíssimo prazo, a resultados um pouco mais dinâmicos, resultados esses que podem gerar uma massa de amostra dentro de um curto período de tempo e com isso acelerar resultados caso você tenha uma boa estratégia na mão. Na teoria parece perfeito, certo? Bom, e na verdade, muitas estratégias de day trade valem sim a pena. No entanto, existem alguns cuidados que a gente deve tomar. Por quê? Porque quando você faz o day trade, apesar de você ter todo um dinamismo, você conseguir aproveitar oportunidades mais curtas, você trabalha com gráficos muito mais curtos. Se você trabalha com gráficos mais curtos, por exemplo, no swing trade você trabalharia com um gráfico diário ou mesmo um gráfico de 60 minutos. No day trade muitas vezes você vai trabalhar com gráficos de 15 minutos até menos. Muita gente vai trabalhar com gráficos bem curtinhos, como 4, 1 minuto e por aí vai. Quando você pega esse tipo de gráfico, ele tem uma densidade de informação dentro dele bem menor. Como assim, Renato? Basicamente, o número de negócios, o número de transações realizadas dentro de cada barra é menor. E por isso, ele está muito mais propenso ao ruído. Ele está muito mais propenso a te enviesar num determinado sinal de entrada por conta de uma entrada de um player que operou um lote grande, mas que não necessariamente é um player bem informado, não necessariamente é um fluxo que você vai querer seguir. Por esse motivo, quanto mais curto o gráfico, menor é a qualidade da densidade de informação. E por esse motivo, a gente acaba tendo sinais que acabam sendo, por exemplo, um pouco menos assertivos em relação a um setup semelhante em um gráfico mais longo, um gráfico mais alinhado. Isso é um dos pontos, mas é claro que podem ser contornados com o uso de filtros, com o uso de otimizações no manejo de posição. Por exemplo, você personalizar os parâmetros de stop loss, os parâmetros de stop gain, você trabalhar com realizações parciais no meio do caminho ou mesmo com ajuste de stop loss. Essas são somente algumas das ideias que você pode estar utilizando aí para melhorar um sistema de day trade. E bom, a partir do momento que a gente entende essa dificuldade da densidade de informação contida em cada barra, a gente pode partir para um outro desafio do mundo do day trade, que é o quê? Basicamente ele consiste no impacto de todos os custos operacionais. E bom, por que eu estou falando todos os custos operacionais? Se engana quem pensa que custo operacional é somente o custo de corretagem que a corretora cobra de você. Existem outros custos também representativos para quem opera em alta frequência, como os emolumentos, a taxa de liquidação, que são cobrados aí pela Bolsa e pela CBLC. De certa forma, você vai acabar tendo alguns custos extras quando você está executando ordens em alta frequência. E existe um custo a mais que, para falar bem a verdade, no nosso mercado brasileiro ele acaba pesando um pouco mais do que esses dois fatores que são os outros custos e os custos de corretagem juntos. Eu estou falando de um custo invisível chamado de slippage. O que é o slippage? O slippage é basicamente toda aquela distorção em relação ao valor que a sua entrada teria dado originalmente e o valor que você executa a sua posição. Basicamente, vou dar um exemplo. Vamos supor que você teve um sinal de day trade numa ação a R$10, ok? Só que na hora que acionou o teu gatilho, você acabou pegando ela a R$10,02, porque já teve uma massa de entrada de ordens na hora. Entre o teu disparo e a tua entrada, você teve aí 2 centavinhos de distância. Isso seria a característica de uma ação de média liquidez, você não tenderia a ter uma distorção de 2 centavos numa ação de alta liquidez, mas digamos mesmo que seja 1 centavo.
você tem uma distorção de 1 centavo na hora de entrar, e a partir do momento que bate o seu gatilho de stop loss ou stop gain, você também tende a ter 1 centavo de distorção, ok? Vamos partir desse princípio que a gente perca, então, 2 centavos entre entrada e saída. Beleza, Renato, mas são só 2 centavos, eu estava buscando, por exemplo, 15 centavos de alvo. Ok, só que você vai pagar esses 2 centavos quando você ganhar e quando você perder também. Então para contar o quanto que esses 2 centavinhos pesam no final das contas. Vamos supor que você seja um day trader de baixa média frequência para a categoria de day trade e você faça 1000 operações dentro de um intervalo de 1 ano. Tem gente que opera muito mais, tem gente que opera bem menos. Vamos supor que você faça essa média de 1000 operações a cada ano. Para considerar que você está gastando então 2 centavos a cada uma dessas 1000 operações por ação que você estiver operando. Você vai chegar na conta de que esse custo de slippage, no final das contas, ele pode inviabilizar um modelo que não seja forte o suficiente, que não seja parrudo o suficiente para interagir com isso. Então o day trade, ele tem basicamente alguns desafios. Eu particularmente tomo muito cuidado ao falar de day trade, por quê? Justamente porque existe toda essa série de desafios que você não enfrentaria num tempo gráfico mais longo. Além de outros desafios, como por exemplo, a nossa própria cabeça. No day trade, se a gente não tiver com um método muito alinhado, muito objetivo, um método que seja de preferência um sistema, um trading system, se a gente não tiver isso e não estivermos muito alinhados com a dinâmica do trading system, ou seja, se as nossas convicções tiverem diferença, se a gente não tiver com o devido preparo psicológico, a gente tende a ter um fator adicional gerador de prejuízos e falta de capacidade de seguir um planejamento, que é qual? A indisciplina, que é o estresse. Então, além desses desafios de ordem de densidade de informação, custos, que tem também os ocultos, e da indisciplina, a gente verifica que o day trade consegue trazer pra gente aí alguns desafios a mais que você não teria talvez em gráficos longos. Por isso, qual que é a minha recomendação? Se você vai pensar no day trade, você primeiro tem que passar por outras etapas. É a minha ideia. Por quê? Porque pelo menos operando o swing trade você vai ter uma facilidade maior de interagir com o mercado, entender quais são as suas limitações como trader, quais são os seus fatores estressores que você não está disposto a assumir, coisa que se você deixar para descobrir na dinâmica do day trade, ele vai ter uma aceleração de prejuízos, entre outras informações muito importantes que eu particularmente acredito que botando a mão na massa no tempo gráfico mais longo, você vai acabar estando um pouco mais preparado para ir para o mercado onde os players mais dinâmicos, os traders mais frenéticos estão atuando. Mas ao final de toda essa conclusão, day trade é bom ou é ruim? Aí vai muito da tua estratégia. Por quê? Porque basicamente tudo que eu falei para você até agora são alguns obstáculos que nos sugerem que a pessoa tem que estar um pouco mais preparada para interagir com o universo, com o mundo do day trade. Mas aí é você considerar todos esses pontos e colocá-los em teste. Teste a sua estratégia considerando todos os custos, inclusive os ocultos. Teste a sua estratégia considerando uma comparação do sistema com um tempo gráfico um pouco mais longo. Teste a sua estratégia na conta demo para você ver se você tem algum tipo de intolerância, algum tipo de convicção contrária que vai acabar tirando indisciplina. Se você fizer isso e mesmo assim a sua estratégia de day trade fizer com que a aceleração de resultados, sejam eles de expectativa positiva, faça valer mais do que esses obstáculos, sim, você pode operar o day trade. Eu particularmente, Renato, você opera day trade? Hoje em dia, até 2015 eu tive um planejamento de trading, eu mudei um pouco ele a partir de 2016 e hoje em dia o day trade é uma das minhas principais ferramentas do dia a dia. Só que eu particularmente não me sinto ainda no ponto, não encontrei uma solução para operar high frequency trading. Eu particularmente acho que o nosso mercado traz inclusive muitos desafios para isso. O meu estilo de operação tem sido aquele position intraday, Eu geralmente faço por ativo até uma operação por dia, com um sinal bem filtrado, com um sinal bem otimizado. Bom, essa foi a dica de hoje. Com isso a gente conclui os desafios do day trade, se ele é bom ou não. Se você está começando, talvez seja legal você começar por outras categorias, começar num nível um pouco mais baixo de dificuldade, para depois, se for a sua
sensação, se for a sua necessidade, se for algo que bate com os seus ideais, você avançar para o day trade. E é isso então, esse foi mais um dos meus vídeos do desafio diário de 365 dias. Se você gostou, dá um like. Eu não sei se você está vendo pelo Facebook, se você está vendo pelo YouTube esse vídeo, mas dá um like e se inscreva no canal do Portal Alok no YouTube para você ser notificado de todos os nossos próximos vídeos. É isso aí, eu espero que você esteja gostando e nós nos vemos amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um forte abraço!